todas, que Deus as abençoe em nome do Senhor Jesus e que a paz do nosso Deus esteja com cada uma de vocês. Vamos orar para que Deus venha nos dar a direção daquilo que Ele quer falar. Hoje, então, para você que está entrando agora, falaremos da terceira mulher da história bíblica, né? Vamos dizer assim, mais enfatizada na Bíblia. E vamos com ela aprender os erros e os acertos, para que a gente não cometa os mesmos erros e para que a gente venha cometer os acertos, né? Para que a gente venha fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e amado Pai, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nessa noite, Senhor. E te pedimos, meu Pai, que essa live não seja uma a mais, mas que seja um momento de aprendizado, meu Pai, e edificação para cada uma de nós. Que venhamos aprender com essa mulher, meu Pai. Aprender com os acertos e com os erros, para que não venhamos cometê-los. Eu entrego a vida de cada uma nas Tuas mãos. Cada uma dessas que nos assistem nesse momento, na certeza de que o Senhor vai falar no mais íntimo do coração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Muito bem, então. Quem já sabe de quem falaremos essa noite? Alguém quer escrever aí? Dá um palpite? Alguém quer falar? A Fernandinha escreveu. Não, Esther não. Não é Esther, falta um pouquinho ainda para Esther, para chegar em Esther, né? Quem dá o palpite? Vamos lá. Eu deixei a dica, gente. Cada vídeo, olha só, queria contar um segredo para você. Cada vídeo a gente já deixa a dica com a música e com a imagem, vamos dizer assim, do vídeo, né? Vê que a de Abraão nós deixamos as estrelas no céu, né? Hoje falaremos de uma mulher que cometeu um erro muito grande e virou estátua de sal. Quem lembra? A esposa de Ló, não é mesmo? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 19. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 19. Lembrando, para você que está entrando agora, essa é uma meditação bíblica, tá certo? Todos os sábados, às 22 horas, nós separamos aí 40, 50 minutos da nossa noite para que possamos meditar na palavra de Deus, nas mulheres bíblicas, né? Para que nós venhamos fazer aquilo que elas fizeram, aquelas que acertaram, e não cometer os erros daquelas que cometeram erros. Muito bem, então, Gênesis 19, para que eu não me estenda muito. Abra sua Bíblia aí. Diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então, lembrando que Ló, ele era sobrinho, né, de Abraão. E se você ler um pouquinho antes, eu procurei resumir aqui para que a gente não se estenda muito nessa live, pegar o ponto principal, né? Quando eles se separaram, né, Abraão disse para Ló: escolha então o seu caminho, né, porque eu quero me separar de você. Então Ló escolheu, né, a melhor parte, vamos dizer assim, que era a cidade ali às margens, né, que era Sodoma e Gomorra, e ele viveu ali durante muito tempo. E Abraão, então, ficou no deserto. Mas veja a contradição, né? Abraão prosperou e Ló não. Então, é muito relativo por conta daquilo que nós carregamos no coração. Mas vamos falar um pouquinho a respeito agora. Versículo 2 diz assim: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. Eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Então, esses 2 senhores aqui, né, foram anjos que Deus enviou, porque Deus fez uma promessa, vamos dizer assim, por conta de Sodoma e Gomorra ser cidades
que viviam em prostituição, na maldade, na mentira, né? Havia muita perversidade naquela cidade. Então Deus se cansou e ele então disse que ia queimar aquela cidade, né? Com fogo que caía do céu. Agora vamos pular do versículo 2 para o 10, tá? Eu estou pulando bastante porque a história é um pouquinho longa e eu quero pegar o ponto principal, que é a esposa de Ló, tá? Mas eu não posso falar da esposa de Ló sem falar de um contexto geral rapidamente aqui para você. E diz assim: aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Versículo 12 diz: então disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Tem teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Então os anjos disseram assim: olha, vai lá no seu genro, vai lá nas suas filhas, tira eles daqui, porque o Senhor disse que essa terra vai terminar com fogo, né? O fogo vai cair do céu. Versículo 13, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14, Gênesis 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou com seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então, vamos fazer uma pausa por aqui. Então, os anjos foram, né? Deus enviou, o Senhor enviou esses dois anjos. E eles falaram assim: olha, vai lá no seu genro, vai lá nas suas filhas e diga a eles que se apressem para sair daqui. E o que aconteceu com os genros e com as filhas? Falaram, tomaram ele como bobo, né? Não acreditaram no que ele falou. Muitas vezes é isso que acontece nos dias de hoje. As pessoas, nós avisamos, nós falamos assim: olha, Deus, ele está dando uma ordem, Deus, ele mandou você fazer isso, não faça aquilo. E muitas das vezes as pessoas não acreditam quando falamos. E elas colhem depois consequências disso. Hoje em dia não é diferente. Você veja que Ló falou assim, ele deu um aviso: olha, vai rápido porque o Senhor está te avisando, saia daí. Saia daí porque o fogo vai vir, né? A destruição sobre essa terra virá. E eles não acreditaram, né? Muitas das vezes nós passamos isso nos dias de hoje. As pessoas não acreditam quando a gente fala que a mão de Deus vai pesar, que algo pior vai acontecer. E o pior vem sobre a vida dessas pessoas, né? E diz assim, então, no versículo 16. Ele, porém, demorava, quer dizer, Ló estava demorando muito para se arrumar. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-os e puseram-nos para fora da cidade. Ou seja, os anjos pegaram na mão deles e falaram assim: olha, anda rápido, vocês estão demorando demais, o Senhor mandou vocês se apressarem. Mas Ló estava ali demorando, né? Penso eu aqui meditando na palavra de Deus, que essa demora é porque havia algo por detrás, né? Imagine você, né? Coloque-se no lugar de Ló e de sua esposa. Eles eram ricos, eles eram prósperos, eles viviam de maneira próspera ali na cidade, né? Nas cidades ali de Sodoma e Gomorra. Então, assim, é muito difícil você não pegar nada, aliás, né? Não pegar nada da sua casa, né? Não levar nada e simplesmente sair e deixar tudo para trás. Só quem faz isso são realmente as pessoas nascidas de Deus. E você vai ver o que acontece. As pessoas que são nascidas de Deus são pessoas que não pensam duas vezes quando Deus fala, porque elas sabem que a salvação está mais adiante. Era isso que estava acontecendo nesse momento. A salvação de Ló e sua família estava à frente, não estava atrás. Só que a esposa de Ló não viu dessa forma. Olha só o que aconteceu. Do 17, então, pulamos para o 19. Lembrando para você que está entrando nesse momento, nós estamos lendo Gênesis
19 e agora estamos no versículo 19, tá? Estamos pulando um pouquinho para que eu não me estenda muito com vocês aqui, tá bom? A história é bem longa. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Versículo 20 diz, eis que agora aquela cidade está perto. Então, Ló falou para os anjos, olha, tem uma cidade ali perto, me permita que eu e minha família vá para lá, né? Para fugir para lá, e é pequena. Deixe-me escapar para lá, para que a minha alma viva. Versículo 22 diz, os anjos então responderam, né? Então, apressa-te, escapa, porque nada poderei fazer enquanto ali não tiver chegado. Então diz assim, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. Versículo 26 diz, e a mulher de Ló, a Bíblia não menciona o nome dela, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha só. Então, esse é o ponto. Boa noite, Andréia. Boa noite, Adriana. Então, esse é o ponto que eu gostaria de falar com vocês. Versículo 26 do capítulo 19 de Gênesis. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gente, eu quero que você pare e medite. Qual foi a ordem que Deus deu? O que ele disse aqui? Ele fala, vai, escapa e não olhe para trás. No versículo 17, não foi isso que ele falou? Escapa pela sua vida e não olhe para trás. Quantas são as pessoas que olham para trás quando estão passando um momento difícil? Vou repetir para você que está entrando agora. Eles eram pessoas prósperas. Coloque-se um pouco no lugar deles, né? Deus falou, olha, você vai sair agora, sem mala, sem roupa, sem nada. O anjo falou, vai agora, porque Deus vai destruir tudo. Então Deus aqui, ele foi muito direto. Ele deu uma ordem muito concreta para Ló e para seus familiares. Só que aqui, você fala assim, de repente você fala assim, nossa pastora, mas a mulher de Ló, Deus transformou, Deus é tão injusto assim, né? Nossa, quanta rigidez, né? Mas quando a mulher de Ló olhou para trás, o que você acha que tinha no coração dela? Pensa bem. Porque esse olhar para trás não é somente o simples fato de olhar para trás. O que Deus não se agradou foi porque Deus conhece a intenção, o íntimo do coração da pessoa. Então Deus viu naquele momento que muito mais importante do que a salvação da vida dela, da alma dela e da família dela que estava adiante, que foi para onde Deus mandou ela ir, ela estava preocupada, ela estava agarrada aos seus bens, à sua casa, à sua vida, à sua prosperidade. E nos dias de hoje não é diferente. Não são poucas as mulheres, ou os homens, ou as pessoas que trocam a sua salvação por qualquer outra coisa. Aqui, a palavra de Deus está se referindo a bens, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser que você esteja agarrado ao seu filho, ao seu marido, a ponto de você dizer assim, não, eu vou obedecer meu marido, entendeu? Eu não vou na igreja, porque, bom, ele tá falando, então tem que ser assim. Olha, meninas, deixa eu ensinar uma coisa para você. Ser submissa, nós devemos ser porque é um ato de obediência à palavra de Deus.
Mas a submissão vai muito além dessa perspectiva que as pessoas têm de obedecer ao marido em tudo que é falado. O que diz respeito à sua salvação, você tem que ter muito cuidado, porque a salvação ela é individual. Se você crê e seu marido não crê, você tem que orar a Deus e fazer aquilo que é certo e buscar em Deus o favor dele para a sua vida. Porque nesse momento a esposa de Ló, ela agiu completamente errado. Ela, ao invés de se preocupar com Ló, com a sua família, né, com seus filhos, com seus genros, não, ela olhou para trás porque ela estava apegada àquilo que ela tinha. Ela estava apegada à casa dela, ao dinheiro dela. Eu imagino, eu não estou aqui para apontar o dedo para a esposa de Ló. Quem sou eu, né? Porque é difícil. Coloque-se no lugar, né? Eu acho que se a gente se colocar no lugar dela um pouco, a gente consegue imaginar. É difícil, não é fácil. Mas quem tem a salvação como meta da sua vida, a salvação em primeiro lugar, ele não olha para trás. Veja que exemplo interessante, eu até separei aqui para vocês, numa outra passagem. Quando o Senhor Jesus, ele, no livro de Lucas, não precisa abrir, só para você entender. No livro de Lucas 17:31, o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, lembre-se da mulher de Ló. Quando o Senhor Jesus, ele menciona isso, em seguida ele menciona a passagem bíblica, né? Que diz assim, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, a preservará. Antes disso, ele fala, lembrem-se da mulher de Ló. Então, por que Jesus, né, lá muito depois, muitos anos depois, milênios depois, por que o Senhor Jesus, ele falou isso aqui? Lembre-se da mulher de Ló. Porque o Senhor Jesus aqui, ele queria mostrar que as pessoas que estão presas às coisas desse mundo, elas não vão herdar o mais importante, que é a vida eterna. Se o seu coração está em qualquer coisa, eu não estou aqui me referindo só ao material. Nesse caso, sim, era o material. Porque você imagina a casa dela pegando fogo, né? Imagina, você tendo que olhar para frente. Vai para frente, anjo, vai para frente, vai para frente. A sua casa ali, suas coisas, suas conquistas, tudo pegando fogo. E você não pode sequer olhar para trás, né? Mas Deus, naquele momento, quis provar o coração dela. E será que o seu coração não está sendo provado nesse momento, minha amiga e meu amigo que estiver me escutando? Será que o seu coração não está sendo provado nesse momento? Você será aprovada por Deus, como Ló foi, ou você vai se transformar numa estátua de sal? Você tem que perguntar isso para você mesmo, porque o nosso interior só Deus conhece. E você tem que se conhecer no momento da chuva de fogo e enxofre. Você tem que saber se verdadeiramente você está disposta a obedecer. E largar tudo aquilo que te prende e olhar para frente, para a sua salvação. Então o Senhor Jesus, ele deixou muito claro. Ele disse, lembrem-se da mulher de Ló. Isso em Lucas 17. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Então, quando a gente abraça uma causa de Deus, seja ela qual for, seja ela somente pela sua salvação, seja ela quando você abraça uma causa para o ministério, né? Seja de louvor, seja como obreira, seja um ministério para ajudar pessoas carentes. Quando você pega isso, uma causa de Deus, você tem que ir até o fim. Você não pode olhar para trás. Inclusive, a palavra de Deus diz que aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Não é digno do reino de Deus. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é como o pastor Luiz sempre fala, né? Meu esposo sempre fala. Não temos volta atrás. E a Bíblia menciona não só a esposa de Ló, mas inúmeras passagens sobre olhar para trás. Você tem que ter muito cuidado, porque Deus,
Ele espera de mim e de você que nós venhamos confiar nele. Não quando está tudo bem, mas quando realmente a nossa casa estiver pegando fogo, né? Vamos dizer assim, espiritualmente falando. Quando o fogo, o enxofre estiver nos consumindo. E a gente ter certeza, sem olhar para trás, que o nosso Deus nos guia até a salvação. Você, minha amiga ouvinte, você está disposta a seguir adiante pela sua salvação? Aconteça o que acontecer? Porque eu já ouvi pessoas falando para mim, nossa pastora, mas Deus foi tão duro, né, com a esposa de Ló, só porque ela olhou para trás? Mas aqui não é só porque ela olhou para trás. Havia muita coisa dentro dela. Havia muita coisa no coração dela. Ela era agarrada. Ela tinha a raiz dela não em Deus. Ela tinha a raiz dela nas coisas dela. Nos bens dela, no que ela construiu naquela cidade. E ela então preferiu desobedecer, olhar para trás, vamos dizer assim, com dó, né? Ai, que dó, meu Deus. Do que olhar para frente, para a salvação. Nós estamos, meninas, hoje vivendo tempos difíceis, sabe? O Senhor Jesus, ele está voltando. Muitos não acreditam, não estou dizendo que vai ser amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um mês, nem ano que vem. Não, isso não existe. Mas o Senhor Jesus, ele está às portas. A gente vê pelas profecias se cumprindo. Mas, infelizmente, são muitos aqueles que não acreditam, que preferem continuar agarrados, enraizados, sabe, nas coisas desse mundo. Ah, mas não é para eu estudar, não é para eu conquistar, não é para eu ter, não, é para você ter, até porque é promessa de Deus. Mas eu estou dizendo aqui que o nosso coração tem que estar na nossa salvação, naquilo que realmente importa. Vocês entendem? E o seu coração vai ser colocado à prova. Se você não foi colocado à prova ainda, se você é nova convertida, se você não passou pelo fogo, você vai passar. Isso é fato. A Bíblia diz que o ouro, ele é depurado no fogo, não é assim? Então, as impurezas são separadas ali. Quanto mais fogo, mais puro fica o ouro. Se você é cristão novo, se você é novo convertido, nova convertida, e você ainda não passou pelo fogo, eu estou falando fogo, onde é somente você e Deus. Não há ninguém, não há palavra de consolo que possa te consolar. Não há ninguém que possa te ajudar. Teu marido não vai poder te ajudar. Ninguém. É você e Deus. Naquela chuva de fogo, ali você vai provar onde está o seu coração. E eu espero que você não faça como a esposa de Ló. Eu espero que você não olhe para trás e desista daquilo que é mais importante, que é a sua salvação. Amém, meninas? A esposa de Ló deixou para nós eu acho que uma lição, sabe? Muito grande. Muito grande. E nada mais cresceu ali em Sodoma e Gomorra. Inclusive historiadores hoje em dia, né, vão para lá, para essas cidades hoje estudar. O nível de enxofre na terra é muito grande, de sal, né? E vamos dizer assim, aqueles que não acreditam na Bíblia não conseguem entender o porquê, mas nós sabemos o porquê, não é mesmo? Nós sabemos o porquê, porque está aqui na palavra de Deus. Então, essa mensagem de hoje é para que você reflita aonde está o seu coração, né? Imagine você, né? Sua casa pegando fogo, você não pode pegar o seu notebook, você não pode pegar dinheiro, você não pode pegar fotografia, você tem que ir em frente, você não pode pegar as roupas do seu filho, você não pode pegar nada. Você não pode pegar nada. Você não pode pegar suas joias, se você tem joia, você não pode pegar nada.
Você simplesmente tem que ir adiante em busca daquilo que é muito mais precioso, que é a sua salvação. Que está adiante, não está atrás. Nunca esqueça disso. Nós não temos volta atrás. E graças a Deus por isso, né? Às vezes quando nós falamos isso, nós não temos volta atrás, as pessoas veem como um fardo, né? Ai, meu Deus, tem que ficar, né? É como se fosse um medo. Não, é uma glória, maravilhoso. Glória a Deus, não voltar para o lixo de vida que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Não é mesmo? Pelo menos eu tinha uma vida muito triste antes de conhecer o meu Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você também, porque a vida sem Jesus é muito triste, é muito vazia. As pessoas que não têm Jesus, elas querem aparentar uma coisa que elas não são. Não adianta, pode postar em rede social, pode botar carinha feliz. Não adianta, é questão de tempo. Não tem, porque a ausência de Jesus na vida de uma pessoa é uma coisa, é um buraco, é um vazio constante que ela carrega. Então, minha amiga, eu deixo aqui essa meditação para você, um pouco mais breve no dia de hoje. E eu gostaria que você lesse novamente, e que você pensasse, que você se colocasse no lugar da esposa de Ló. Veja que a Bíblia não deu nem o nome dela, né? Porque é uma pessoa que desobedeceu a Deus, Deus nem deixou o nome dela ali para que não sirva de mau exemplo pra gente. Coloca lá, esposa de Ló, né? Bem insignificante, né? Ninguém, vamos dizer assim. Mas porque o coração dela não estava nas coisas de Deus. O coração dela estava nas coisas que ela tinha. Então medite. Gostaria que você lesse novamente, assista esse vídeo novamente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no mais profundo do seu íntimo. E se você falar assim, olha, pastora, eu tenho meu coração sim nas coisas, no meu filho, na minha casa, entendeu? Nas coisas que eu tenho, eu sou apegada, então desapega. Faça um sacrifício por você, pela sua salvação, aprenda a negar-se a si mesma. Faça isso. Eu, particularmente, quando eu fui morar fora com meu esposo, nós deixamos tudo para trás. Nós tínhamos uma vida confortável, né? Vocês que já conhecem a minha história, eu era comissária de bordo. Nós deixamos tudo para trás, para fazer a vontade daquele que nós amamos no altar. E você? Você está disposta a servir a Jesus? Mesmo com o fogo e o enxofre caindo na sua cabeça? Você vai olhar para trás? Você vai negar a fé? Pense bem, tá bom? E se você quiser aí deixar os seus comentários, para nós é muito importante, é de suma importância o seu comentário, porque eu tenho certeza que seus questionamentos ou seu comentário pode abençoar e ajudar a outras amigas que estão ouvindo, e passando lutas, e passando aí de repente um momento de fogo e enxofre, não é mesmo? Todos vão passar, não esqueça disso, tá bom? Fiquem com Deus, queridas. Deus abençoe e nunca esqueça, na fé, sempre. Uma boa noite a todas. Tchau, tchau.